Olá, bom dia para você. A Prosa ao Vivo é sobre os desafios parasitários em Mato Grosso. Ao longo da semana, você viu as soluções que o produtor mato-grossense usa para manter a sanidade em dia. Hoje faz companhia para a gente o médico veterinário Ingo Melo, que conhece bem o estado e vai tirar as nossas dúvidas sobre o manejo e uso racional de produtos. Bom dia, Ingo. Eu sei que é uma pergunta meio ampla, mas é possível definir o estado de Mato Grosso? Bom dia a todos, bom dia, Juliana. Olha só, nas minhas visitas ao Mato Grosso, muito me impressionou, né? Potencial agrícola. À medida que a gente se desloca nas estradas, a gente vê aquele dossel, né? Aquela manta verde de produção agrícola. Algodão, muita soja. Tecnologia Sim. Né, aplicada, e na pecuária não é diferente. Em alguns locais do país a gente costuma dizer que tem um potencial muito grande. Eu acredito que o Mato Grosso já está instalado a alta tecnologia e a produção. Então não diria potencial, porque já é aplicado, já é feito, né? A gente está falando do maior rebanho bovino brasileiro, está lá no Mato Grosso, por isso que ele destaca essa semana aqui no Ouro Fino em Campo, Ingo. Com certeza, vale a pena mesmo falar do Mato Grosso. E as situações que a gente vai acompanhar no Ouro Fino em Campo podem acontecer na sua região também. Aproveite para fazer perguntas e comentários pelo Facebook ou pelo WhatsApp 16 98181 8687. Também pode ligar no 0800 941 2000. No bate-papo exclusivo pelo Face, vamos falar de mitos e verdades na vacinação contra a febre aftosa. E antes de começar o Ouro Fino em Campo, você estava comentando comigo que o Mato Grosso é muito forte na cria, né? Quais são os desafios sanitários nessa fase de produção? Bom, os desafios, na verdade, são os mesmos, né, do qualquer outro território brasileiro. Eu costumo ver propriedades lá que, com bastante investimento, inclusive de pessoal, com foco na maternidade, que atendem bem os bezerros, né? Dão atenção especial à cria. Então me chama a atenção no Mato Grosso a cria. Os cuidados são os mesmos. Sim. Como a pecuária lá é bem extensiva, os desafios acabam sendo um pouco menos de menor impacto em relação aos danos provocados por verminoses, provocados por carrapatos, devido à extensão das propriedades. Mas a verminose é latente lá, sim, ela é evidente. Problemas com carrapatos, problemas com moscas. Então tudo isso é comum. E lógico, inerente à cria, nós vamos ter problema de umbigo, diarreia, como há em qualquer outra propriedade. E queria destacar algumas propriedades lá que já existem até plataformas para que o vaqueiro cuide do bezerro, né? Em cima da plataforma, o bezerro é contido adequadamente. Eles fizeram toda uma engenharia, são vídeos bonitos de se ver no Mato Grosso, toda uma engenharia onde se coloca o bezerro em cima, um vaqueiro só prende o bezerro, peia o bezerro ali e faz a cura de umbigo adequadamente, tatua o bezerro ou põe o brinco. Então, assim, a pecuária que me chama a atenção, muito valorizada, tem muito valor a pecuária no Mato Grosso. Vamos dar um destaque para a cura de umbigo, porque é um manejo que é feito ali logo ao nascimento e vai ser fundamental até para ao longo da vida do bovino, né, Ingo? Sim. Uma das maiores demandas da nossa equipe, junto às propriedades de cria, é exatamente o manejo de maternidade, os cursos de manejo de maternidade e manejo de cria, onde a nossa equipe está muito apta a falar sobre esses cuidados com o umbigo, né? Os primeiros cuidados após o nascimento do bezerro, os cuidados com a vaca também, né? Após o nascimento, e aí o acompanhamento desse bezerro até a desmama. Então, com certeza, após o nascimento, primeiro cuidado, após a mãe aceitar o bezerro, a nossa recomendação sempre é que pegue esse bezerro, contenha adequadamente, identifique e cure o umbigo, né, com solução de álcool iodado, e há umas diversas soluções aí no mercado disponíveis para que queime o umbigo. O importante é fazer, tá? Ok, queimou o umbigo. O bezerro já recebe algum vermífugo ali na hora? Sim. Como que é o protocolo indicado pelo Ouro Fino? Como as propriedades são muito grandes e o volume de nascimento é imenso, né? A gente recomenda sempre a aplicação de vermectina OF, né? Vermectina 1%, e para prevenir, nem sempre o vaqueiro consegue todos os dias olhar todos os bezerros. Então, ao nascimento, ele identificou o bezerro, aplicar a ivermectina OF para prevenir as bicheiras. Então, isso é muito importante. O ideal é que esse bezerro tivesse um acompanhamento diário. Então, a ivermectina OF acaba ajudando o vaqueiro, né,
à medida que ele não pode nem sempre olhar todos os animais e todos os dias. Então, a aplicação de Biobac muitas vezes é interessante para prevenir as diarreias. Então, o Biobac vai auxiliar na competição intestinal com aquelas bactérias do ambiente, que é comum estar ali mesmo, Sim. e vão provocar diarreia. Então, básico é essa queima de umbigo, aplicação de vermectina OF, aplicação de Lepecide, né, no umbigo prevenindo moscas. E caso esse vaqueiro note um bezerro que fica lambendo muito o umbigo, ele olha muito para o ventre, né, às vezes até dá coice no próprio umbigo, é um sinal de que tem bicheira. O vaqueiro muito experiente, ele, inclusive, Juliana, ele detecta pelo cheiro a bicheira. Certo. Né? Então ele identifica o bezerro fácil. Aí o tratamento é simples, é remoção da bicheira, manual, né? Remoção com pinça. Importante usar uma luva, porque aquele cheiro é muito forte. A impressão que dá muitas vezes é que passa pela luva. O cheiro é absurdo. E aí ele limpa esse umbigo, aplica o mata-bicheira, reforça a ivermectina OF nesse bezerro. Você muitas vezes nem recebeu. Então é a hora de fazer mesmo para tratar, não para prevenir mais. E o Penforte ou Lactofur para prevenir aquela infecção, porque o umbigo fica muito grosso. O bezerro chega a perder, quando comparado a bezerros que não têm infecção de umbigo, não tiveram bicheiro de umbigo, eles chegam a perder aí num espaço aí até a desmama, eles atrasam até 15 quilos, 20 quilos em relação ao bezerro que não teve nada. O bezerro que está doente com umbigo infeccionado, umbigo com bicheira em relação ao bezerro sadio. Então traz outras complicações. Atraso, né? Imagina um atraso desse na Exato. cria. Você vai refletir na novilha, no futuro, na precocidade sexual, né? No ganho de peso para venda. O Mato Grosso é muito forte na venda de lotes de desmama, né, para recria. Sim, exatamente. Ingo, depois da cura de umbigo, se correr tudo bem, não tiver bicheira, quando que o produtor vai fazer uma outra vermifugação? Tem um tempo específico? Olha, a gente sempre recomenda que esse bezerro do nascimento até os 8 meses de idade, até a desmama, ele receba pelo menos 3 vacinações de Orovac Poli-BT, que é a nossa vacina contra a manqueira, contra as clostridioses, né, contra o carbúnculo. Importantíssimo clostridioses a gente falar. Né? A clostridiose, a primeira suspeita de morte numa propriedade é a clostridiose. Então a gente sempre pensa nela porque é o principal desafio durante a cria e recria. Então existem protocolos aí que a Orofino disponibiliza. A nossa equipe também pode atender as propriedades nesse sentido para orientar. Mas do nascimento, a partir principalmente do segundo mês e meio de vida, 3 meses até os 8 meses, até a desmama, esse bezerro tem que ser vermifugado com vermífugos de amplo espectro. As primeiras semanas de vida, Juliana, não tem desafio para verminose não, tá? Então você que está me ouvindo, aquela diarreia que você vê na primeira, na segunda semana, muito dificilmente vai ser verminose. Mas a partir daquele momento que o bezerro começa a se alimentar do capim, que é a fonte de infecção, né, dos ovos e larvas de vermes, é nesse momento que o animal começa a se infestar por parasitas internos, e esses parasitas se desenvolvem com mais 1 ou 2 semanas, geralmente 2 semanas, e aí no segundo, terceiro mês de vida é que esse bezerro está susceptível às verminoses. Então coincide vacinação de manqueira com vermifugação. Então o momento ideal aí de 3 meses, reforço com 30 dias, então 3, 4 meses e 8 meses de vida, vacinar e vermifugar. Esse reforço tem alguma solução que você pode indicar para o produtor? Bom, eu recomendo, né, nas propriedades que a gente visita, aí fazer a ivermectina OF no nascimento, aos 3 meses, do segundo mês e meio até os 3 meses, Orovac Poli-BT e vermifugação que pode ser oral. É muito difícil, algumas propriedades recusam a vacinação oral com o voz rico oral. Certo. Mas é uma prática muito comum em outros países, inclusive, tá? E nas leiterias, aí, nas propriedades de leites e bezerras. A gente indica Master LP nessa bezerrada, tá? Principalmente próximo à desmama. São vermífugos que protegem por muito tempo esses bezerros, né? E de amplo espectro. Ok, então, muito bem. Ô Ingo, tem algumas regiões ali do Mato Grosso que são bem secas, né? Tem que ter uma estratégia de vermifugação? Bom, a seca, ela é um problema na propriedade, né? Tem baixa oferta de pastagem, então os animais sentem a seca e emagrecem. Mas também ela não é todo esse vilão que a gente imagina não, Juliana, porque a seca em si,
ela vem como um tratamento natural, né, para o parasita. Então, os parasitas resistem pouco ao ambiente nesse período. E se você que está me ouvindo, você que é capataz, peão de fazenda, produtor rural, você usar esse problema da seca, que a gente imagina um problema, como um tratamento, e nesse momento você vermifuga os seus animais, né, principalmente meio de seca, final de seca, você tem uma ferramenta extraordinária no controle de parasitas a médio e longo prazo. Certo. Então eu recomendo, agora nós estamos nas águas, né? Mas daqui a pouco nós vamos entrar na seca. Vermifugue seus animais na seca, não somente nas águas, né, nas campanhas, mas vermifugue na seca, porque o resultado desse tratamento, num período seco, vai refletir nos próximos anos nessas categorias de animais que você está vermifugando. O ganho de peso é superior, os animais têm melhor imunidade, vão responder melhor à vacinação. Enfim, é um período crítico, mas é um período que a gente tem que aproveitar para vermifugar os animais. E quando o assunto é vermifugação, a Ouro Fino entende bem, né? Porque tem tantas soluções no nosso portfólio. Umas você já mencionou, como a Ivermectino F, o Voz Ricoral. Tem também o Master LP, né? Nossa ivermectina concentrada com 4%. E tem outras soluções, né? Evol, Voz Performa, né, Ingo? Olha, a Ouro Fino tem a solução que é a cara da propriedade. Então, você tem... Boa definição. É porque, assim... Nós temos propriedades com diferentes perfis, né? Tanto de tecnologia quanto de cria, de recria, de terminação, propriedades de leite. E é engraçado assim, mais interessante de tudo é que a Ouro Fino tem uma solução para você. Então, se o seu desafio é cria, nós temos a solução. Se o seu desafio é engorda, a solução. A Ouro Fino tem terminação a pasto, confinamento. Mato Grosso é fortíssimo no confinamento. Sim. Solução. Então, a Ouro Fino tem a cara da propriedade, tem um produto que tem o seu perfil. Então tem Voz Performa para terminação dos animais, tanto para confinamento quanto para pasto, né? Muitas propriedades fazendo Voz Performa. Nós temos o Ricobendazole 10 injetável para cisticercose bovina e vermifugação em confinamento. A gente tem Master LP para recria, né? Para o preparo dos animais que vão para terminação, ganho de peso, proteção por maior tempo, né? Com alta concentração de ivermectina. Então tem o Voz Ricoral, como eu falei aqui também, e uma solução que é inovadora, que une praticamente todas as características desses vermífugos que eu falei, que é o Evol. O Evol é sulfoxylbendazole e ivermectina, a solução completa para qualquer fase e qualquer desafio que tenha o seu perfil. Exatamente. Quem acompanhou o Ouro Fino em Campo ao longo da semana viu fazendas de Mato Grosso que usam essas soluções, viu? Essas reportagens estão disponíveis no nosso canal no YouTube, youtube.com/Ouro Fino Saúde Animal. E domingo, às 9h30 da manhã, horário de Brasília, a gente tem o nosso especial, onde você vai poder rever essas reportagens e como o pecuarista mato-grossense consegue driblar esses desafios usando as soluções Ouro Fino. Tá mandando um alô pra gente o Valas, da cidade de Santa Filomena, Maranhão. Ele está parabenizando a gente pelo trabalho e dizendo que o Ouro Fino em Campo faz um grande trabalho na pecuária brasileira. Muito, muito obrigada, Valas, pelo seu comentário e por acompanhar sempre o Ouro Fino em Campo. Ingo, você disse das regiões secas, né? Eu, ao longo desses anos aqui na Ouro Fino, né, eu pude visitar algumas regiões do Mato Grosso e esse ano eu estive lá no Vale do Araguaia, né, que já é uma região úmida, né, por conta, né, das lagoas ali presente, e tem o carrapato, que é um desafio bem grande por lá também, e para isso o Ouro Fino também tem solução, né? Sim. Eu queria fazer um alerta aqui antes de falar do carrapato. Sim. Nós estamos num período de alta infestação de moscas. A Ouro Fino tem a solução, que é o brinco mosquicida na mosca. Mas a gente acaba esquecendo, e muito produtor e peão acaba esquecendo, que a gente tem uma ferramenta importantíssima no controle de mosca, que é a abamectina. A gente não está falando do Voz Produce aqui, né? A gente falou de todos os vermífugos e deixei o Voz Produce com esse toque especial aqui. O Voz Produce, que é a abamectina, tem praticamente aí 95, 99% de eficácia sobre os ovos das moscas dos chifres nas fezes dos animais. Olha que controle espetacular. Você aplica vermifuga no animal, o resíduo de abamectina que sai nas fezes, esse resíduo tem altíssima eficácia como ovicida de mosca dos chifres. Então, Voz Produce. Voz Produce. Muito bem. Viu quantas soluções no programa? A gente já está terminando nosso espaço no canal do Boi. Vamos falar do carrapato. Quais são as soluções que você indica? Bom, nós temos o Colosso FC30, tem feito vários trabalhos com o Colosso FC30 aí de eficácia, né, carrapaticida.
Colosso Puron, o Colosso Pulverização, o Superium, né? A Ourofino tem soluções, o Fluatac Duo, né? Tem a solução, como eu falei, para a cara de cada propriedade. O Colosso FC30, nós temos encontrado 100% de eficácia como carrapaticida. Os resultados, inclusive, na postura. Carrapatos não conseguem fazer postura, morrem antes, as carrapatos morrem antes da postura. Tem o Superium, né, para aquela infestação que está começando, a infestação de carrapatos, você aplica Superium, você inibe esse crescimento de carrapatos, né? Muito bom, pessoal. O Ourofino tem soluções para cada perfil. É isso aí, é só consultar o médico veterinário para saber qual que é a mais adequada para o seu rebanho. Todas essas soluções você encontra no site da Ourofino Saúde Animal. O programa está terminando, obrigada, Ingo, por enquanto. Um abraço para o Josué de Jesus, acompanhando o programa lá de São João da Fronteira, Piauí, muito obrigada, na Santa Luzia Agropecuária. Alexandre Monteiro, um abraço para o pessoal de Campestre, no Rio Grande do Norte. Muito obrigada, muita gente acompanhando o Ourofino em Campo. E lembrando que termina hoje em São Paulo a Intercorte, o Circuito Intercorte, a equipe da Ourofino está lá para te apresentar todas as soluções, inclusive as que a gente falou aqui no Ourofino em Campo. Se estiver por lá, dê uma passadinha no estante. Para você que acompanha o Ourofino em Campo pelo canal do Boi, obrigada pela sua companhia e fique agora com a programação do SBA. O nosso bate-papo continua pelo Facebook da Ourofino Saúde Animal. A gente se vê domingo às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Até mais, tchau, tchau. Ok, então, agora o bate-papo é exclusivo pelo Facebook da Ourofino Saúde Animal, assim como no Mato Grosso, um estado que a gente falou bastante aqui no programa de hoje. Outras regiões estão com a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Agora a gente fala sobre os mitos e verdades na hora de vacinar o gado. Lembrando que para participar da conversa é só escrever nos comentários ou enviar em inbox a sua pergunta, combinado? Bom, Ingo, a gente falou tanto de vermifugação lá no estado principalmente, né, em Mato Grosso. É verdade que vermifugar o gado ajuda na eficiência da vacina contra a febre aftosa? É verdade, né? O rebanho bem vacinado, na verdade, um rebanho bem vermifugado, um rebanho que recebeu um protocolo sanitário, né, passou por um manejo sanitário adequado, é de se esperar que esses animais tenham uma imunidade, uma condição de saúde melhor. A resposta às vacinações num rebanho controlado é muito melhor. Ok. Tem uma pergunta que chegou do Lucimar, lá de Goiás. Ele assiste ao programa sempre. Que bom, Lucimar, a gente fica muito feliz. E quer saber, quando o bezerro nasceu, pode aplicar vermífugo? Qual a dose? Bom, ao longo do programa a gente aprendeu muito bem com as explicações do Ingo, mas vamos reforçar para o Lucimar? Bom, a aplicação de vermífugo em bezerro logo após o nascimento não tem efeito sobre vermes. Certo. Principalmente porque raramente, né, qualquer mamífero que nasce, raramente ele apresenta algum verme. São raros os vermes, tá? Então, basicamente, se a gente fizer exame de fezes em bezerros jovens, né, de 1 semana, eles não vão ter verme não, Juliana. Sim. Mas o risco está sobre as moscas e as bicheiras. Então, por isso que é comum vermifugar o bezerro, porque o vermífugo utilizado, geralmente, ele atua sobre bicheiras. Então, a gente recomenda exatamente por um problema de bicheira e não de vermes. Você disse da ivermectino F. A pergunta também é em relação à dose. É bom consultar a bula? O que você indica? Seguir as recomendações de bula, certo, né? A dose é 1 ml para 50 quilos. Muito bem. Não mais. Ok, esclarecida a pergunta então do Lucimar. Vamos voltar aqui para os mitos e verdades, né? Da aplicação de vacina contra a febre aftosa. Outra pergunta muito comum, Ingo. Pode aplicar mais de uma vacina no manejo, além da aftosa? Juliana, o ideal é que a gente tenha um programa de vacinação, onde essas vacinas sejam aplicadas de acordo com os desafios dos meses, né? O mês que chove mais, o mês de seca, aproveitando-se manejos. Na verdade, na prática, principalmente propriedade de corte, a gente não tem costume de manejar os animais todos os dias como nas propriedades de leite. Então, na prática, aproveita-se qualquer manejo de lotes para fazer vermifugação e vacinação, né? O ideal é que essas vacinas fossem aplicadas nos animais de acordo com o desafio e não com o manejo, tá? Por exemplo, se você tem um bezerro de 3 meses e a vacina de aftosa
Esse bezerro tinha 3 meses lá em setembro, ideal para fazer vacinação de Orovac Clostridium, de Orovac Poli-BT, né? O bezerro estava com 3 meses em setembro. Aí você espera até novembro ou outubro para fazer vacinação nesse bezerro contra a manqueira. Então passou aí 2 meses da data de desafio que ele precisa ser imunizado. Então esse é um problema das propriedades. O ideal é que você vacine de acordo com a idade e com os desafios, e não de acordo com a oportunidade de manejo. Na prática, o que acontece é a oportunidade de manejo. Aproveite-se as campanhas, aproveite a apartação, protocolo de ATF para fazer vacinação em gado, né? E protege, mas não, a eficiência é discutível. Ok. Olha, você que está acompanhando o programa pelo Facebook, escreva nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado. A gente quer saber de onde você está assistindo o Ouro Fino em Campo, viu? É só mandar e depois a gente lê aqui e manda um alô para vocês. Pode vacinar animal doente? Mito ou verdade, Ingo? Isso é verdade, né? Perdão, isso é um mito. Não pode, a gente não recomenda a vacinação. Uma pessoa doente, né, requer cuidados especiais até que ela esteja curada, e aí sim ela está apta para desenvolver imunidade. Então a gente sempre recomenda, animal doente, trata o animal, descobre o que ele tem, chama um veterinário, né, faz um diagnóstico. Se você já sabe o que ele tem, trate-o. E aí após a recuperação desse animal, vacina o animal. Então doente não... O pessoal vacina, tá, Juliana? O pessoal passa o gado lá, tem animal doente, tem animal com anemia, vacina tudo. Né? Nem sempre a resposta que a gente deseja, que o animal precisa, vai ser a que vai acontecer naquele momento. Então espera e vacina depois. Ingo, pode aplicar todos os animais, pode aplicar a vacina usando a mesma agulha? Não recomendamos isso, né? Então é um mito também. A gente não deve aplicar com a mesma agulha um rebanho, tá? Essa agulha não aguenta. A pergunta que sempre me fazem aí nos cursos que a gente dá, quanto tempo dura uma agulha? Uma agulha pode durar uma aplicação. Sabia que ela pode durar uma aplicação e às vezes até 30 aplicações ela aguenta. Depende de quem está fazendo, depende se alguém bateu essa agulha. Imagina só, você acabou de vacinar o animal, na hora de virar, você assustou, você bate essa agulha no brete ali. Essa agulha durou uma aplicação, ela tem que ser descartada. E às vezes você tem uma agulha sendo aplicada em uma troncada inteira, num brete todo, né? 20 animais às vezes, e não bateu, não fez nada. Foi bonitinho o manejo ali, não aconteceu nada com essa agulha. Ela aguentou 20 aplicações, 20, 30 aplicações. Então, requer bom senso. Quanto tempo dura uma agulha? O bom senso, mas ela também não vai durar muito não, mesmo se você fizer tudo certinho. Ok. Pergunta também que chega praticamente todo dia nessa época do ano. Vacinar causa abscesso, Ingo? Olha, a vacinação com falha nas boas práticas, né, com sujeira, com agulhas inadequadas, agulhas que já de muito uso, né? Nós fizemos uma prática numa propriedade, várias propriedades, a gente levou o microscópio e colocou a agulha de uso, tá? A agulha da rotina, no microscópio. E nós fotografamos e colocamos todos os vaqueiros ali para olhar. Eles ficaram assustados, Juliano, de saber que aquela vacina que ele olha, fala que tá boa, fala que tá limpa, a hora que ele viu no microscópio, o tanto de lesões que essa agulha sofreu, o tanto de orifícios, de perfurações que ela já tem, né, de pelo preso, sujeira presa, isso aí vai provocar abscesso, isso aí vai provocar caroço no animal, com certeza. Ok, mais uma pergunta. A vacina tem que deixar dentro ou fora do isopor, ali ao longo do manejo? Bom, todos os testes, né, todas as vacinas têm uma recomendação no próprio rótulo da vacina, ou na bula de algumas vacinas, de conservação, né, dessa vacina durante o uso. Então a gente sempre recomenda seguir o que está escrito em bula, tá? Aquela variação de temperatura, então, dentro do isopor. Recupera o que tem no frasco, na pistola, né, no aplicador, recupera o que tem no frasco, coloca o frasco dentro do isopor e usa aquele estojo, né, aquele aplicador nos animais. Terminou, sobrou ainda dentro do aplicador, põe o aplicador dentro do isopor, traz mais animais, retira o aplicador e aplica nos animais. Então, a vacina, todo laboratório, toda a indústria de vacinas, ela tem uma recomendação e todos os testes foram feitos de acordo com aquela recomendação. Então ela se garante, aquela vacina se garante de acordo com as recomendações de bula. Tudo que for feito fora a recomendação de bula,
de acordo com alguma opinião de um vaqueiro, ou daquele jeito que se faz no campo, deixa o estojo com a vacina ali em cima, tira a vacina, põe em cima do isopor, aquilo já está fora do padrão de teste. Então, aquela recomendação de eficácia da vacina já é questionada, não pelo fabricante mais, mas pelo manejo. Ok, a gente falou então algumas questões, né, são mito ou verdade ali na hora de manejar o gado. Agora, algumas orientações de manejo, Ingo. Como que deve ser a divisão dos lotes na hora da vacinação? Bom, a gente, em primeiro lugar, deve trabalhar com bom senso, né? Bom senso a gente não compra, então, nasce com ele, a gente capacita a equipe, então a equipe tem que ser capacitada, a equipe tem que ser bem treinada, precisa ter bom senso, precisa ter um líder durante o manejo, um líder responsável, e a gente recomenda então trabalhar com lotes onde é possível fazer o manejo. Muitas vezes leva lá 1000 cabeças do curral e vai manejar 200 cabeças, né? Sim. Então, se tem que levar 1000, aparta, libera, os animais não vão ser utilizados, né? Vai trazer bezerro no curral, aparta bezerro de animal adulto, aparta por categoria. A gente vê muito acidente, muito bezerro machucando, quebrando, porque está misturado ou porque não apartou direito, né? Então, cada pessoa tem uma habilidade, né? Cada vaqueiro tem uma habilidade. Tem vaqueiro que é bom na guilhotina, tem vaqueiro que é bom na apartação, né? Tem vaqueiro que é bom para embretar, tem vaqueiro que é muito bom para aplicar o produto. Então vamos dividir equipe na fazenda, cada um na sua função melhor, né? Trabalhando com bom senso e apartando os lotes, trabalhando com lotes homogêneos, né? Lotes que eu sei que eu vou conseguir manejar e não vai ficar esperando ali, sofrendo no curral. Ok. Abraço para o Edielson Fonseca, de São Rafael, no Rio Grande do Norte. Obrigada, Edielson. Conhece todas essas regiões que a gente está mencionando? Ó, tem Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, Goiás. Goiás, sei que você vai bastante. Eu conheço bastante o Brasil, né? Às vezes a gente acaba esquecendo. São longos anos de caminhada, né? São praticamente aí 12 anos de caminhada no campo. Então a gente conhece muita gente, conhece muita propriedade grande, pequena, sítio, chácara. Enfim, é um grande prazer poder fazer esse trabalho que a gente faz. Ok, bom, a prosa está já no final. Uma pergunta também importante, válida, porque hoje é dia 17 de novembro, a campanha de vacinação contra a febre aftosa vai até o final do mês. Estamos então aí praticamente no meio da campanha. E aí, Ingo, é bom deixar para a última hora? Não, de jeito jamais, nenhum. Nada, né? Nada é bom deixar para a última hora. Fazer tudo com calma, planejamento. A gente descobre que está faltando agulha, por exemplo. A gente descobre que acabou, eu preciso de um volume de medicamento lá da loja de vacina, acabou porque todo mundo já foi comprar. Às vezes não sobrou os melhores produtos, então os melhores produtos são os primeiros a serem vendidos. Então o que sobrou não é aquele que te agrada, não é aquele que tem boa eficiência muitas vezes. Então, deixar para a última hora é problema, né? Deixar para a última hora atrasa mais ainda. Exato. Bom, hoje durante a nossa conversa a gente falou sobre a realidade do Mato Grosso, que não é uma realidade exclusiva do estado. Na realidade, o que o Ingo comentou ao longo do programa é que isso, na verdade, acontece em qualquer fazenda do Brasil. Então, se você tiver alguma dúvida, quer alguma orientação, pode entrar em contato aqui com a gente pelo 0800 941 2000 e também pelo nosso Facebook, tá? É muito importante ter a companhia de um médico veterinário para ver a realidade da sua fazenda. Com isso, você pode contar com a equipe técnica da Ouro Fino que está a campo. É só também ligar no 0800 941 2000. E tem técnico capacitado que visita a fazenda, né? Tem um produto com a sua cara e tem um técnico para te atender. E sobre as soluções, no site tem todo o portfólio da empresa, todos os vermífugos que o Ingo comentou, todos os carrapaticidas, os mosquicidas, enfim. Dá uma passadinha lá, tem também blog com artigos técnicos, tem os nossos vídeos do Ouro Fino em Campo, tem muita informação de qualidade para te ajudar no dia a dia da sua propriedade. Ingo, quero agradecer a sua presença aqui hoje, viu? Muito obrigado. Semana que vem você está indo para onde? Goiás. Goiás, ó, tivemos pergunta aqui do Goiás. Então, boa viagem e até a próxima. E ó, a nossa conversa então termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Semana que vem tem mais. Bom final de semana, abraços, tchau, tchau.